Olá, povo de Deus, olá, galera de Jesus, povo lindo, que bom estar com você novamente para trazer uma palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre mensurando o amor de Deus. A palavra de Deus traz vários paradoxos. Ao mesmo tempo que o amor de Deus é imensurável, ou seja, não dá para a gente medir, não dá para colocar na balança, é muito grande, é extraordinário. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus traz alguns textos que nos deixam perceber ou entender um pouco sobre como é o amor de Deus para a nossa vida. Então é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que não dá para mensurar, o texto bíblico mostra alguns parâmetros do amor de Deus para as nossas vidas. E eu queria começar com você lendo o texto, por exemplo, o texto de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim, olha: mas Deus prova, ou Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vê, ao mesmo tempo que a gente não consegue mensurar a grandeza do amor de Deus para as nossas vidas, a gente pode saber que Cristo Jesus se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha outro texto que interessante da palavra de Deus, que é um texto muito conhecido. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria chamar a sua atenção para esta palavra, esse adjetivo tal, aqui no versículo 16, ele é apenas usado na Bíblia 2 vezes para descrever alguma coisa extraordinária. Quando diz assim, porque Deus amou o mundo. Quando diz o mundo, não está falando do sistema do mundo, não está falando da natureza, do globo terrestre, está falando justamente de mim e de você. Está falando das pessoas. Então Deus amou o mundo, as pessoas de tal maneira, né, esse tal, adjetivo tal, ele é usado apenas 2 vezes na Bíblia para descrever algo extraordinário. E esse tal diz assim, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só um outro texto da palavra de Deus que fala do amor de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Pedro, ele escreve na sua carta, primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, ele escreve assim: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Então, se eu pergunto para você, ou você pergunta para mim, qual é o tamanho do amor de Deus por mim? Eu posso dizer, olha, ele é tão grande, a ponto da Bíblia descrever de tal maneira, e que o seu Filho Jesus prova que nos ama, entregando a sua própria vida, não nos comprando nem com ouro, nem com prata, nem com qualquer coisa perecível, mas nos resgatando com o seu próprio sangue. Eu quero deixar mais um texto que é muito lindo e que muitas vezes é esquecido de nós. O Senhor Jesus, quando ele estava orando, ele também nos dá outro parâmetro para a gente mensurar essa grandeza do amor de Deus por nós. Ele diz no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 23, esse texto é conhecido como a oração sacerdotal. Jesus orando por nós. E ele orando por nós, ele diz assim, Senhor Deus, eu neles e tu em mim. Jesus orando. Para quê? Para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Olha só que tremendo o final desse verso. Diz assim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Esse texto está dizendo que Jesus sabia que o amor de Deus por mim e por você é do mesmo tamanho do amor dele por Jesus. Dá para você imaginar isso? Quem sabe
algum momento da sua vida você já teve dificuldade de se sentir amado. Geralmente nós comparamos Deus com a nossa paternidade humana. E se nós não tivermos uma boa paternidade, se nós não tivermos uma boa relação com o nosso pai humano, nosso pai daqui da terra, geralmente nós atribuímos a Deus, o nosso Pai Celeste, esses mesmos sentimentos negativos. E aí nós temos dificuldade de entender, será que é verdade que Deus nos ama? Eu tenho a Bíblia como minha regra de fé e prática. Eu não vivo pelos sentimentos, eu vivo pela fé da palavra de Deus, pela fé em Jesus. E a palavra de Jesus para mim diz que Ele provou que me ama, não só me ama, mas provou que me ama, me comprando com algo precioso que é o seu próprio sangue. Não foi com dinheiro. Então nós valemos para Deus algo extraordinário. E é muito gostoso saber que Ele ama a mim e a você, não é por mérito nosso, mas porque somos filhos dele, da mesma maneira de que Ele amou Jesus. Eu quero desejar para que você guarde esta palavra no seu coração. Independente de que as vozes externas falem aos seus ouvidos, independente do seu sentimento, declare isso, creia. Deus me ama a tal ponto de entregar o próprio Filho para morrer na cruz para me salvar. E esse amor possa encher o seu coração. O texto bíblico continua dizendo que Ele derrama do amor dele sobre o nosso coração. E aí o nosso coração não vai mais ficar vazio. O nosso coração vai ficar cheio. E esse é o meu desejo. Se encha da presença, se encha da palavra, se encha da verdade, do amor de Jesus para o seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Para ficar legal, se inscreve aí no nosso canal. Deus te abençoe. Abraço em nome de Jesus.